Bom dia pessoal, Christopher, professor de História. Hoje a gente vai resolver corrigir, as questões do PET 3 do 9º ano da terceira semana. O tema que ele vai abordar, fascismo e nazismo. O que são esse fascismo e nazismo? Eu coloquei lá, regimes totalitários, fascismo e nazismo. Só tem regimes totalitários, nazismo e fascismo? Não, como a semana está pedindo para trabalhar esses dois aqui, vamos falar somente desses dois. Mas esses dois aqui são aqueles partidos, que a gente escuta muito nas TVs, redes sociais, aqueles famosos partidos de extrema direita. Isso é aquele tal de regime totalitário. A gente escuta isso, mas existe o regime totalitário de esquerda? Também existe, aquele regime stalinista, que pode aparecer aqui. Então, as duas alas vão ter o seu partido de extrema, que é bem extremista, aquele pessoal que é bem radical nas suas convicções, no seu pensamento de vida. Bom, nesses regimes totalitários, ele na íntegra, ele originário, ele quer o quê? Depois que ele implanta, lembra lá naquele regime absolutista que vocês estudaram lá no ano passado? O que era um regime absolutista? Regime absolutista era total poder ao rei, Existia uma figura ali que tinha que ser forte, com grandes poderes, e a vontade dele deveria ser feita. Isso é um regime. Pensa, quando você vai fazer um regime, você não tem, em nome de um corpo, alguma coisa, você tem que fazer sacrifícios, Nesses regimes totalitários, também, você vai ter que fazer um sacrifício em nome do seu país, ou, se fosse anteriormente, em nome do seu reino, Quando ele é total, você vai ter que fazer um regime total. Quando você faz um regime total, é sacrificante, Nesses regimes totalitários quer dizer o quê? Ele não vai tolerar muita coisa. O totalitário vem de tolerância, Então ele não vai tolerar, vai ter que, por exemplo, a gente vai ver nas eleições agora que vai ter diversos partidos concorrendo a prefeituras, Aqui não, aqui só poderia concorrer um partido, o partido fascista ou o partido nazista. Ele não tolera uma concorrência, você não tem outra opção. Isso aqui na extrema direita, na extrema esquerda também? Na extrema esquerda também. Então, tudo que é algo assim, extremista não é bom, Um regime extremista, eu tenho que fazer um regime em nome de alguma coisa, Isso é meio complicado, a gente tem que ser um pouco flexível, Tem que ser mais democrático, dar abertura para outras coisas, não é assim? Bom, então vamos lá. Então a página do PET 3 inicia-se lá na página 69, E ele traz novamente um enunciado fazendo uma contextualização, da atividade e da temática, fascista e nazista, e traz uma imagem, E nessa imagem ao lado, esse PET sempre trabalha nisso, ele traz um contexto e uma imagem, E essa imagem é uma reportagem, do G1, da Globo, sobre essa temática, porque como nos últimos tempos se falou muito nessa questão de extrema-direita, comunista, fascista, se retornar tempos lá, isso aqui tem 100 anos, praticamente, que foi lá em 2019, 2018, aquele período entre guerras, Então, até hoje, nós estamos em 2020, depois de 100 anos, volta à tona essas situações, Fulano acusando o outro de fascista e o outro acusando o outro de uma ditadura socialista, Então essa vai ser a temática que a gente vai trabalhar nessa semana do PET, da terceira semana. Bom, lá no enunciado da questão número 1, ele traz: após a Primeira Guerra Mundial e a crise de 1929, uma onda de insatisfação popular tomou conta da Europa e começou a ameaçar a elite dominante. Estes, por sua vez, temiam que essa movimentação resultasse no crescimento das revoluções socialistas.
a exemplo do que vinha acontecendo na União Soviética. Diante desse cenário é que surgiu o nazifascismo. Leia a matéria ao lado e em seguida responda as questões. Bom, no quadrinho ele traz: entenda o contexto em que surgiram os regimes totalitários de direita. No período entre guerras, movimentos ultranacionalistas ganharam poder. A ascensão desses governos foi uma reação ao comunismo, diz o professor. Aí ele traz mais um pouco. O período entre guerras, de 1914 a Primeira Guerra, de 1914 a 1918, e de 1939 a 1945, viu o surgimento dos regimes totalitários de extrema-direita no mundo, como o de Benito Mussolini na Itália e o de Adolf Hitler na Alemanha. A ascensão desses governantes ao poder se deu como uma reação ao comunismo, iniciada logo após a Revolução Bolchevique em 1917. O mundo capitalista vê-se abalado diante de Lenin e dos outros grupos bolcheviques. É preciso, então, garantir a ordem burguesa e a inviolabilidade da propriedade privada, explica Marcos Bianco, professor de História da Unidade Paraíso do Cursinho de Coque, em São Paulo. Mais embaixo ele traz: em alguns locais, a burguesia patrocina grupos paramilitares ou partidos políticos anões que vão defender regimes ditatoriais ultranacionalistas contra o internacionalismo bolchevique. Daí surgem o Benito Mussolini e Adolf Hitler. Bom, então é esse embate que a gente vê hoje em dia entre esquerda e direita, né? Fala-se muito, né, a briga entre eles, né? Aqui no Brasil eles determinam que o Lula é aquele socialista e do outro o Bolsonaro como o de extrema direita. Então fica esse embate, né? Brigas entre familiares, briga entre amigos por conta de política, né? Esse período, né, de 1914 até 1991, ele vai trabalhar essa idade contemporânea. Vocês lembram, nas semanas anteriores que eu falei, a partir do mundo pós-mundo moderno, a idade contemporânea, que a gente falou, a gente não precisa estudar essas datinhas, 1908, 1939, vamos entender os modos de produção ou o modo de vida vigente de cada época dessa, né? Como a gente está numa idade contemporânea, idade moderna capitalismo, idade contemporânea, vai ser essa rivalidade entre esses dois blocos econômicos, né, social e econômicos. De um lado a direita com o capitalismo e de outro a esquerda com o socialismo. Nesse conflito entre as duas vai surgir vários problemas, né? Inclusive duas grandes guerras aí. Sendo assim, tem um historiador que escreveu um livro que chama esse período de quê? Era dos extremos, né? As extremas esquerda e extremas direitas, onde vai acontecer coisas terríveis, né? Por conta de brigas políticas. Bom, na primeira questão ele traz: em que contexto surgiram esses movimentos? Em que contexto? Se você voltar lá, tanto naquele quadrinho do lado, quanto naquele texto, você vai encontrar. Eu fiz como se fosse um resuminho dos dois. Lá na imagem do quadro, ele escreve: no período entre guerras, né? Teve a Primeira Guerra aqui, né, com o final em 1918, e iniciou a Segunda Guerra em 1939, não é? Então, esse período aqui, esse período aqui que está entre esses dois aqui, que vai surgir quem? O fascismo e o nazismo. Como que isso vai surgir, professor? Olha, nesse período ali vai ter esse embate, né? Vai ter a Revolução Russa, e o primeiro país socialista vai ser a União Soviética. Depois que a União Soviética fez a sua revolução, outros países que estavam desesperados, né, por conta do final de uma guerra, começou a pensar: será que o capitalismo é a única alternativa?
Porque parece que a União Soviética fez uma revolução lá e as pessoas melhoraram, né? Então eles começaram a ter essa dúvida, né? Então o que vai acontecer? Vai ser um embate, né, do capitalismo de um lado e o socialismo de outro. Não é assim? Bom, o que vai acontecer? No sistema capitalista é um projeto criado por quem? Pelos burgueses. Vocês lembram lá? Os burgueses foram explorados por reis, nobres num passado, né? Agora o que acontece? Os burgueses adquiriram poder desse modo de vida que eles começaram desde lá a Idade Moderna. Eles começaram a explorar quem agora? Os trabalhadores. Então, nesse regime social, vai ser um modo de vida que eles queriam que os trabalhadores, né, controlassem. Era um projeto para os trabalhadores, ou também chamado de proletários, né? Então, no capitalismo é um projeto que visa o lucro, né? E quem ganha muito dinheiro vai sobressair, né? É uma meritocracia, é individualista. Já no sistema socialista vai falar o quê? Opa, não é assim que funciona não, né? Aqui vai ser uma ditadura do trabalhador que vai controlar. E a gente vai trabalhar no coletivo, não tem esse negócio individual não. Se todo mundo está trabalhando, a gente vai repartir as coisas iguais. Já no modo capital, o que a burguesia pensa? Não, eu não tenho que dividir. O dinheiro é meu, ele vai ser meu. Ah, mas você ganha o seu dinheiro através do trabalhador, né? É o trabalhador que faz o seu produto. Não interessa, quem tinha dinheiro para investir sou eu. Já que eu tenho dinheiro, o dinheiro tem que ficar acima do povo, porque o dinheiro vale mais. Porque no sistema capitalista o que vale é o capital. No sistema socialista é o social. Se todo mundo estiver bem, beleza. Ah, professor, então eu prefiro o socialismo. Gente, isso aqui é uma coisa da teoria. E na prática, como é que vai funcionar? Porque se você for na prática, você vai ver coisas legais tanto no sistema capitalista quanto no sistema socialista. Porém, na hora que você vai jogar na prática, isso na teoria quer dizer, né? Quando você vai jogar na prática, há uma coisa que vai ser fundamental para entender isso aqui. O que é? A ganância, né? O egoísmo. Por quê? Como assim, professor? Será que aquele cara que vai controlar aqui, ele vai pensar na população? Será que esse aqui vai pensar na população? Não, por isso que vai surgir esses extremistas, né? Quando a gente trabalha com pessoas extremas e radicais, aí a ganância vai sobressair, né? Ele vai fazer, às vezes, atrocidades em nome de uma causa, e às vezes você pode afetar milhões de pessoas, matar milhões de pessoas. Assim aconteceu na China, aconteceu na União Soviética, acontece nos países capitalistas. Por quê? Porque na teoria é muito bonito, né? Quando ele vai para a prática, aí as coisas começam a distanciar da ideologia desses dois, né? Por exemplo, o capitalismo, eu vou trabalhar, vou adquirir o meu próprio dinheiro e eu vou fazer o que eu entendo com ele. Bonito. Mas será que todo mundo vai ter essa mesma oportunidade que você tem? Será que todo mundo nasceu numa família bem estruturada e vai ter a oportunidade de competir com você de igual para igual? Se você pensar, você, a gente que trabalha numa escola pública, com uma pessoa milionária, o filho do Neymar, por exemplo, será que você vai ter as mesmas oportunidades que ele? Né? Isso você tem que pensar. Um sistema socialista, mas você vai para lá, todo mundo ganha igual a todo mundo, será que vai ter realmente isso aí? Mas eu estou trabalhando, ralando, e o meu colega do lado faz o mesmo serviço com ele, e ele pensa o seguinte: eu vou trabalhar, me esforçar, e ele é um preguiçoso, não conseguiu, e ele vai ganhar o mesmo salário que eu. Então tem essas divergências, porque aí a ganância e o egoísmo do ser humano, ele atrapalha às vezes as coisas, né? Então a gente tem que ser a gente mesmo para depois partir com a ideologia, né? A gente tem que ter aquele pensamento que a gente vai entrar numa ideologia em busca de quê? Coisas bacanas para o próximo, não só seguir, ser sério, né? Ser radical
a sua ideologia a ponto de você querer brigar com o próprio irmão, com o familiar, por conta de políticos que não está nem aí com você. Simplesmente ele pensa no bens materiais, ele é super mega ganancioso. Bom, desse então, a questão número 1, em que contexto a gente coloca? No período entre guerras, 1918 e 1939. Principalmente por causa do quê? Da crise de 29, vocês lembram que eu falei que a crise de 29 era uma crise quase que particularmente, uma crise do sistema capitalista, não é? A gente vai conhecer lá no sistema capitalista várias ferramentas para deixar o capitalismo sempre estar assim, inovando, não é? Existia lá o mercantilismo, que era um capitalismo comercial, e agora a crise de 29 era aquele famoso capitalismo liberal, né? Ou liberalismo econômico, ou seja, liberar o comércio. Você lembra lá atrás, na Idade Média, que a igreja queria frear o comércio? Depois passou-se para o rei. O que começou a acontecer? O rei começou vocês podem comerciar, mas eu vou ter controle. Eu quero controlar assim, e vai existir um protecionismo. Vai acontecer, vai se passar os anos, vai chegar uma crise, primeiro por conta de guerras e outra porque vai ter vários problemas que eles vão querer cada vez mais estar inovando, né? Se a gente não ter um processo de evolução, as coisas, uma hora ou outra, param, né? A gente vê isso em diversas coisas. A gente vai investir, vamos fazer, por exemplo, abrir um açaí, por exemplo. Antigamente, os primeiros que abriram o açaí ganharam muito dinheiro, não é? Depois começou a surgir tantos que acabou que outros faliram, né? Que eles não conseguiram concorrer. A mesma coisa acontece no sistema capitalista. Então ele tem que estar inovando. Hoje eu tinha um açaí, então hoje eu vou colocar um açaí com vou pôr salgados para vender. Então se ele não se inovando no mercado de trabalho, ele vai ser estagnado. Se ele ser estagnado, vai chegar um momento que ele vai acabar, né? Ele não vai ter tanto lucro, porque o vizinho dele vai fazer também, o outro vai fazer, ele vai ter que dividir o lucro e ele não vai ganhar aquilo que ele ganhava sozinho, porque todo mundo ia lá e comprar só dele, porque só ele que tinha o produto, não era assim? E outra situação é a Revolução Russa. O que é essa Revolução Russa? Ela está se aproveitando da situação e vai pensar o quê? Fez uma Revolução Russa, acabou-se a Rússia e surgiu o país União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então o que ela vai fazer? Somos os primeiros países socialistas, então vamos influenciar outros países capitalistas de abandonar o sistema capitalista e se transformar num regime socialista. Então essa é a ideia central desse tema dessa semana. B. Quais países protagonizaram o surgimento desse movimento? Se você ir lá no texto, você vai ver. Alemanha nazista, está lá no texto, no quadrinho, e a Itália fascista, não é? Quais os principais líderes desse movimento? Então temos lá Benito Mussolini, que iniciou esse regime totalitário, né? Na Itália. Tudo começou lá na Itália. E depois a vizinha, né, adotou e modificou um pouco, né? Adolf Hitler, é o mais conhecido, né, que todo mundo conhece, criou-se o nazismo, um pouco mais extremista, né? Bom, por isso que ele é bem mais conhecido do que o do Mussolini. Professor, mas essas coisas aí surgiram também por conta da guerra? Sim, vocês lembram? A Itália participou da guerra ao lado da Alemanha, um ano depois, o que ela fez? Ela trocou de lado porque a Inglaterra ofereceu o quê? Aquilo que eles queriam antes da guerra, territórios, né? Para fazer o quê? Para explorar e ganhar cada vez mais dinheiro. A Alemanha, do outro, o que ocorreu com ela? Ela saiu derrotada, não é? E ela saiu como a principal culpada do conflito. Então ela teve que pagar praticamente para restaurar vários países da Europa, não é? Indenização é a palavra correta. Ela teve que pagar indenização e sofreu várias sanções por conta do
tratado, né? No Tratado de Versalhes. Bom, então, o que vai acontecer? Hitler vai se aproveitar dessa situação, né? Que a população, que a Alemanha está em crise, e vai começar a fazer o quê? Vai começar a discursar para o povo dele, né? E falar, gente, vamos ser nacionalistas, porque patriotismo é tudo. Vamos utilizar a religião para, né, fazer também o quê? Ganhar as massas, né? Falar assim, gente, a gente já somos melhores, não sei o quê, a gente não gosta de pessoas de fora do nosso país, tudo tem que ser em prol da Alemanha. Isso é perigoso? É perigoso, né? Você, por conta de nascer num local diferente do outro, você se achar superior a outra pessoa a ponto de fazer o quê? Atrocidades, fazer guerra, matar outras pessoas em nome de um país, não é? Isso é bem complicado aí, ó. Questão número 2. As imagens abaixo trazem características do movimento nazista implantado por Hitler na Alemanha. Então a gente vê lá o primeiro quadro, né? Vários militares, né? Lá em cima lá a bandeira, o símbolo do nazismo, né? Tudo hierarquizado, né? Militarizado, né? Todo mundo com uma postura de disciplina correta, né? E ele traz embaixo: tropas nazistas aguardam o pronunciamento de Adolf Hitler, o líder, né? Como se fosse o rei absolutista. Ele é o líder do regime totalitário, aquele que vai solucionar os problemas, né? Aquele que vai solucionar os problemas da Alemanha pelo que a Alemanha estava passando, que os alemães estavam se sentindo humilhados depois da Primeira Guerra. Então aquele sentimento de revanchismo vai começar a aflorar, né, no país. Pensa, vamos lá, segunda lá, eles vão fazer um desfile, né, todo ano quando vai fazer um desfile, aqui, né, comemorar alguma coisa do Brasil, eles fazem um desfile em nome da nação, não é? Lá na Alemanha você pode ver também que eles trocaram até praticamente a bandeira, né, coloca agora a bandeira nazista, aquela cruz, né, aquela cruz famosa, né? Tem que fazer assim, ó. Proibido o nazismo, que isso é coisa feia, é um câncer da humanidade, né? Observe as imagens e, com a ajuda do seu livro didático ou com o auxílio da internet, liste as principais características do nazismo presentes nas imagens. Aqui o texto tem algumas lá que você pode utilizar, né? E também você pode ir lá analisar a imagem e também fazer o quê? Buscar na internet. Uma das primeiras coisas que a gente viu na primeira imagem é o quê? A militarização do governo. Agora o governo vai ser militar. Quando você utiliza o militarismo para assumir o poder do seu país, quer dizer o quê? Que as coisas não vão fluir de forma por diálogo ou democrático. Vai surgir como o quê? A gente precisa do militar. O militar normalmente, o militar do exército, está ali para quê? Uma suposta guerra, né? Então eles vão para lá para fazer o quê? Não, aqui as coisas vai ser feita à base da força, né? Aqui não tem disso não. Ou você faz, ou você sai fora do meu país, ou a gente executa vocês. Essa é a linha de raciocínio da militarização. Eles não aceitam ideias contrárias. Não vamos fazer isso não. Que quem manda somos nós. Nacionalismo extremista. O que é um nacionalismo extremista? Tudo em nome do seu país. Você não tem que você tem que ser nacionalista. Mas, se eu precisar matar alguém de outro país, que mate. Por quê? Porque você vai lutar em nome do seu país. Você vai ser um nacionalista. No caso aqui, no texto, ele também traz, você pode também encontrar o quê? Ultranacionalismo. Você pode colocar, pode aparecer até nacionalismo exacerbado. O que quer dizer isso? Tudo é extremo para esse povo aqui. Tem que ser nacionalismo e pronto, acabou. De forma, com força, ele vai, eu sou extremista e pronto.
Outra coisa, para você convencer as pessoas, você usa o quê? A propaganda, né? A conversa, a lábia, né? Então, eles vão utilizar a propaganda para quê? Para fazer a cabeça da população. Ah, como assim, professor? É através da propaganda que ele vai trazer essa situação, né? Ele vai te convencer. Pensa, hoje a gente tem aquele telemarketing, né? Quando você vai fazer uma entrevista de telemarketing, eu fiz uma vez, há muitos anos atrás, eles pediram para fazer o quê? Ó, a propaganda é a alma do negócio. Então, o que você vai fazer? Qual que era a proposta do contratante comigo? Olha, eu quero que você faça o seguinte, eu quero que você vende um chinelo rebentado, cortado, sujo e velho para mim. Quando ela falava isso, o que acontecia? Você vai vender. Na hora eu questionei, mas quem vai comprar um desse aqui? Não importa, você tem que convencer as pessoas, mesmo que isso aqui não presta, você vai convencer você tem que ter um poder de persuasão. Então a propaganda é isso. Então você está lá, às vezes você é contratado, você tem que vender algo para uma senhora idosa, que às vezes ela não tem nenhum entendimento, por mais que você ache aquilo errado, que aquilo ali vai abalar a economia da aposentadoria dela, você tem que fazer. Em nome do quê? De bens materiais, porque você não vai se manter no emprego. Então, o que Hitler pensava? Vamos usar a propaganda, vamos convencer as pessoas, por mais que isso não seja correto, a gente tem que colocar na cabeça deles o quê? Que isso é correto. Né? Porque se eles forem nacionalistas ao extremo, eles vão começar a pensar que isso é certo, isso que está acontecendo é a coisa mais correta para se fazer no momento. Então essas coisas vão entrar na cabeça da população e eles vão enxergar de outra forma. Nossa, professor, mas eles vão fazer isso? Faz, não estou te falando que o telemarketing esses dias, a política hoje em dia, como está funcionando? Quem é bolsonarista quer quase que xingar, humilhar um cara que é lulista. E a mesma coisa, o lulista também estão brigando com o bolsonaro. Se você é fascista, eu não converso com você. Pode ser até briga de irmãos, pai e mãe, que por conta de uma política tosca, né, eles vão parar até de se falar. Bom, antissemitismo. O que é o antissemitismo? Isso é praticamente exclusividade aqui do nazismo, né? O antissemitismo é o ódio por outra raça, no caso aqui são os judeus. O que Hitler pensou? A culpa do nosso país está dessa forma é culpa de quem? Dos judeus. Aquela população que criou esse sentimento de patriotismo nacionalista vai falar o quê? Realmente o culpado é ele. Então o que a gente tem que fazer? Exterminar, a gente tem que ter raiva dos judeus, não é assim que funciona? Ah, professor, mas só de falar assim, porque normalmente a população vai querer escutar aquilo que ela quer, né? Apesar da gente ter dois ouvidos, a gente quer escutar o que a nossa boca está aqui, não opiniões contrárias, né? Você pode ver o seguinte, às vezes você terminou lá com o seu crush, né? Aí tá lá, você vai desabafar com um amigo sobre a pessoa. Não é isso? Terminou vocês dois, o que vai acontecer? Você conversando com um amigo, se o seu amigo ou amiga colocar a lenha na fogueira, mas fulano ou fulano não presta, não sei o que, aí você vai pensar assim, a culpa, ele não está falando que a culpa é minha. Ele acaba te convencendo, já viu? Acaba que depois você vai criar uma certa raiva da pessoa, porque realmente a culpada é só ela, não é eu. Então você fica aí sem esse sentimento de culpa e você vai achar aquilo tudo muito bom, maravilhoso. Passar a parcela de culpa sua, né, de um relacionamento, né, que é um relacionamento, as duas pessoas, né, pelo menos na teoria, as duas pessoas
tem que se dar bem um com o outro, tem que se esforçar, né? No caso aqui, o que Hitler vai fazer? Não. Esses judeus eram alemão também, ó. Não interessa, mas a culpa são deles. Tudo que acontece aqui é Deus, não é minha, não. Eu sou judeu. Se você não é judeu, o que você vai falar? Realmente a culpa é dele. Aí vai aflorar o quê? O egoísmo e a ganância dessa população. Outra coisa que sempre está falando aí, que nazismo era comunismo. Como ele vai ser comunista, é um regime que nazismo vai ser socialista, se a primeira coisa que eles fazem é o quê? Eles caçam, eles perseguem quem? O comunismo. Mas aí você pode ter só até acrescentado. Não, você vai ver que na Segunda Guerra Mundial, que a gente vai ver, o único país comunista socialista vai travar uma briga com quem? Com justamente os nazistas, né? Então vai ser uma extrema direita de Hitler versus uma extrema esquerda de Stalin, né? Aquele que é o presidente lá da União Soviética. Bom, outra coisa que a gente vai ver em comum é o culto ao líder. O que é o culto ao líder? Você vai vangloriar o seu líder. Lá naqueles regimes absolutistas, você vangloriava o rei. Lá no império, aqueles grandes impérios do Egito, também os faraós, né? Aqui, você vai cultuar quem? Ou Mussolini, ou o Hitler, para a gente falar de esquerda também, ou o Estado. Se não cultuar, você vai sofrer consequências gravíssimas. Por quê? Porque através do uso da propaganda, o que a propaganda vai fazer? A primeira coisa que vai fazer, vamos censurar outros meios de comunicação. Meio de comunicação é só meio de comunicação do partido nazista. Porque ali ele vai fazer o quê? Ele vai falar só coisas boas de quem? De Hitler e da economia. Aquilo que estiver acontecendo de ruim, o que ele vai falar? Não precisa falar. O povo vai escutar isso aí e vai achar, vai começar a questionar meu governo. Não, a gente vai falar que a gente somos bons, somos ótimos, somos excelentes. Então, a propaganda é fundamental para quê? Para sustentar esse tipo de partido, né? Que vai falar coisas boas, a pessoa vai se convencer disso. Então, a pessoa vai pensar assim, não, mas a minha vida não está boa, estou com crise, está faltando grana, não é assim. Mas aí você vai ficar assim, mas se todo mundo está vivendo bem, então eu não vou ficar falando para o povo que eu estou passando necessidade, né? Às vezes muita gente tem vergonha, não é todo mundo que é transparente. Outra coisa, se vai vangloriar o líder, né? Se vai fazer culto ao líder, é um governo ditatorial, é um ditador, seja ele Benito Mussolini na Itália, seja ele Adolf Hitler na Alemanha, seja ele Stalin na União Soviética, seja ele Frank Salazar lá, o franquismo lá na Espanha, e assim vai outros, né? Questão número 3. Observe as imagens abaixo, elas trazem cenas rotineiras de campo de concentração na Alemanha nazista. Então você vai ver uma população de prisioneiros desnutridos no campo de Mauthausen, libertos em 5 de 45. Então você vai ver uma prisão militar, né? Que é muito se falar nesses judeus aí. Tem filmes bacanas, tem um que chama O Menino do Pijama Listrado, Pianista, A Vida é Bela, que vai retratar esse período aí, né? Que a gente não deve esquecer esse período, né? Como disse um presidente aí, né? E a gente tem que lembrar, sim, né? De estudar a história para isso nunca mais acontecer, né? Isso aqui foi uma atrocidade enorme. As imagens 1, 2 e 3 mostram prisioneiros em campos de concentração na Alemanha nazista. A partir das imagens, identifique o que eram esses campos e qual o seu principal objetivo. O que são? São prisões militares que foram utilizadas para segregar, separar determinados grupos para serem, serem presos, torturados, escravizados e depois executados.
Como assim? Hitler começou a colocar a culpa em quem? Os judeus. Então aqueles judeus que eram banqueiros, donos de lojas dono de lojas que eram de joias, negócios, eram muito ricos lá. Então o que o Hitler começou a falar? A culpa é desse povo. Eles estão aproveitando a crise e cada vez mais enriquecendo nas nossas custas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que prender essa população, não é? Prendendo essa população, a gente já pega as riquezas dela e investe no Estado nacionalista, não é? Visto que quem que vai, por conta desse medo de o país se transformar em socialista, quem que vai bancar esse partido e essas propagandas? Justamente os burgueses, aqueles líderes que vai pensar o quê? Gente, é melhor a gente financiar esse governo fascista, nazista, do que perder poder para o sistema socialista. Porque senão as nossas riquezas serão divididas entre os trabalhadores. Se a gente manter isso aqui, a gente vai ter um certo privilégio com o Hitler. Porque o Hitler vai ajudar a gente, não é? Porque a gente está fornecendo grana para ele, a gente que está patrocinando o governo dele. Então isso que vai acontecer. Então esses judeus vai acontecer. Mas os judeus não eram burgueses também? Também, mas ele precisa. Dentro daqueles ele precisa de tirar uma grana. Então o que vai acontecer com esses judeus? Eles vão ser caçados, né? Vão ser presos, torturados, escravizados e executados. Então onde que eles vão ser presos? Em campos de concentração. Bom, lá na questão de letra B, ele traz: a partir da análise das imagens, descreva como deveria ser a vida em campo de concentração. Você olhando as pessoas desnutridas, sendo presas, torturadas, escravizadas e executadas, é uma questão pessoal, mas você logo já entende é o quê? Muito triste, cruel fazer isso com um ser humano e desumano. Então essa é a minha resposta, mas você pode montar a sua, porque é uma questão pessoal. Letra C. Por que a população não se revolta contra esse tipo de ação? 2 motivos. Ou por medo. Lembra? Existe um nacionalismo extremista, militarizado. Se você ir contra eles, qual que é a consequência? Execução. Já que separar grupos, né? Que grupos são esses, além dos judeus? Pessoas que fazem oposição, opositores, né? Aqueles que é contra. Se você é contra, você vai parar onde? Aqui no campo de concentração. Então, um dos motivos, por medo. E o outro por quê? Porque a população é muito ruim? Não. Ele vai utilizar do quê? Da propaganda, do convencimento. Você lembra lá o convencimento de eu ter que vender um chinelo usado, arrebentado, sujo e velho, para a pessoa tentar? Então isso é um poder de persuasão, né? Então tá lá. Ou pelo forte poder de persuasão da propaganda do partido nazista. Então eles vão juntar várias pessoas ali de marketing, né? E formular discursos para promover as ideias do regime totalitário, né? Então o Hitler, que é um cara que é muito bom orador, muito bom de lábia, ele vai ser ele que vai conduzir esse tipo de propaganda, né? Então o povo vai começar a fazer o quê? Adorar Hitler como se fosse o cara, o salvador de tudo. Então tudo que ele falar a gente tem que seguir. Isso vai vai ganhar tanta força por conta de quê também? Porque a economia na Alemanha ela começa a alavancar, não é? Seja uma falsa ideia que está aumentando a economia, mas também que ela já começa a se fortalecer, não é? Porque os países da Europa eles quebram, mas rapidamente eles se reconstroem por conta de quê? Por conta do imperialismo, né? Porque eles aproveitam de outros países para ganhar riqueza. Então isso vai ser muito importante para Hitler ganhar o status de
estrelinha alemã, né? Do povo alemão. Ele vai ganhar uma popularidade enorme, vai se tornar o famosinho da Alemanha, né? Então isso é o que vai ganhar poder e vai, por consequência desses regimes totalitários, né? Por conta da crise, por conta da Revolução Russa e o surgimento desses regimes totalitários, vai surgir o quê? Outra coisa super extrema, né? Que vai surgir catástrofe, que está aí no livro aí, ó, de Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Então, assim a gente finaliza a terceira semana do PET 3. Na próxima semana a gente vai vir com a Segunda Guerra Mundial e falar sobre o início e o desfecho, né? A finalização da Segunda Guerra Mundial. Belezinha? Muito obrigado e até a próxima aula.